tudo, vale a pena esclarecer algo que mencionei anteriormente. A história na verdade se passa no norte europeu em uma cidade sem nome, não nos Estados Unidos como eu tinha dito. Esclarecendo esse ponto, Ashley começou sua pré-adolescência entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, sendo uma típica loser, uma perdedora, com problemas na escola, com notas muito abaixo da média, sem amigos na verdade sendo até evitada. E pior, a parte da própria família. Ou pior, nem da família deveria ser considerada. E isso traz alguns pontos para compreendermos mais sobre a Ashley. A Ashley não tinha amigos, não tinha apoio, não tinha nada além do seu irmão. Ela era odiada, rejeitada e desprezada por todos, menos por ele. Isso acabou influenciando de forma significativa as suas habilidades sociais, que se fosse considerar então um RPG, seria -2. Bang! Ah, é? Experimenta falar de novo. Desaparece! Que se foda! Vai tomar nesse teu cu! Ainda não tivemos muitas informações sobre a pré-adolescência dos irmãos. Entretanto, com o pouco que vimos, ela simplesmente não tem noção alguma. Ela faz o que quer quando quer. Esse é um traço bem claro da sua impulsividade, porém sem uma malícia nesse caso. Poderíamos chamar de ingenuidade social também. E isso é um ponto importante, pois revela muito sobre ela, sendo isso uma demonstração clara de falta de noção. Porém, deixando isso um pouco de lado no momento, o próximo tópico é delicado. Se você é sensível a temas como abuso, recomendo que pule para a próxima sessão. A minutagem deve estar aparecendo nesse momento na parte superior da tela ou também na barra inferior do vídeo. Acho que todos já perceberam que a Ashley tem algo quanto ao sexo, que mexe muito com ela. Percebemos isso no primeiro capítulo, quando ela entra em desespero. Ou mesmo no capítulo 2, quando ela usa para atacar a Julia com uma espécie de projeção. E já abordamos muito a relação do Andrew com a Ashley, tanto no episódio do Andrew, o monstro que é focado nele, quanto no episódio passado, que é centrado na Ashley. Embora haja pequenas diferenças entre as narrativas, a essência permanece a mesma. O desejo sempre partiu inicialmente do Andrew e não da Ashley. Não apenas isso, ainda hoje há muitas pessoas que acreditam em uma falsa simetria entre os irmãos, desconsiderando que o Andrew é um dissimulado violento, ao ponto dele quase ter matado a irmã, e isso ainda no primeiro capítulo, quanto também no segundo capítulo, nos sonhos. Sei que pode soar repetitivo, mas é importante reforçar, o Andrew não é uma boa pessoa. Ele é um psicopata narcisista incapaz de sentir empatia. Ele trata a irmã dele de forma diferente apenas porque ela atende à sua necessidade de atenção, colocando no centro de tudo. Amor, paixão são conceitos abstratos para alguém como ele. Muitos acabam esquecendo disso pela forma carinhosa que ele trata sua irmã, esquecendo tudo o que ele fez. Porém, alguns podem achar exagerado. Ok, ele é mau, mas não é um abusador. Não estou dizendo que houve um ato clássico. Sim que ele se aproveitou e se aproveita de sua irmã, tanto pela sua condição, quanto pela relação doentia e parasitária, autodestrutiva e mútua deles, que é uma espécie de vínculo traumático, sendo uma dependência emocional entre eles, que paradoxalmente fortalece e mantém esse vínculo, o que reflete no ciclo vicioso da violência entre eles. Mas mesmo que possam alegar consentimento, para um núcleo tão tóxico e doentio, o quanto da vontade da Ashley não é no fim uma consequência de seu medo de perder seu irmão. Pior, ele sendo a única figura presente na sua vida, podemos até dizer que ele mudou o caráter dela. Então, até que ponto tudo o que sua irmã acredita ser certo ou errado não passa na verdade da ótica distorcida de seu irmão? Considerando o ambiente que ela cresceu, é possível que tenha sido alienada, moldada pelas circunstâncias sociais e familiares. Juridicamente, podemos levantar a hipótese de um condicionamento psicológico,
que a levou a aceitar essa relação, especialmente por ser tão influenciável. Não estou afirmando que houve um abuso clássico novamente, mas o hábito do Andrew tocar sua irmã pode ser sim enquadrado como um estupro à luz do artigo 217-A do Código Penal. Isso porque na época a diferença de 2 anos entre eles poderia ser um fator irrelevante para a relação entre, mas não o suficiente para fazer a questão jurídica, mesmo envolvendo 2 menores ainda por cima. Porque se o Andrew tinha 15 anos, a Lily tinha 13. E mesmo desconsiderando algumas suposições como a depressão, transtorno borderline, o consentimento dela ainda seria juridicamente questionável. Primeiro pelo ambiente opressivo, pela relação de dependência emocional que a envolvia. O consentimento dela realmente viria de um desejo interno ou pelo medo de desagradar seu irmão? Isso é um ponto a ser considerado, não acho? Então, novamente retornando a sobre seu consentimento, segundamente agora, tendo a ver com a sua vulnerabilidade psicológica, que pode se caracterizar como uma coação indireta, tornando inválido qualquer suposto consentimento. Sendo assim o fator determinante nesse caso não mais a idade, porque isso se aplicaria até mesmo se ela tivesse mais de 14 anos. Sendo assim o fator determinante a condição de vulnerabilidade em que ela se encontrava naquele momento. E no caso dos irmãos, o peso da dependência da Ashley mais o histórico familiar podem ter criado um vício de consentimento, tornando a relação no mínimo juridicamente questionável. Mas no fim, a percepção da Ashley sobre si mesma foi moldada por conta desse evento. A perceber sua única qualidade e sua única utilidade como um corpo a ser usado, como mostrou em vários momentos durante o decorrer do jogo, sem qualidade alguma na Ashley. E desculpe estar interrompendo nesse momento o vídeo, porém a frase que eu disse que tem a ver com ela se ver como um corpo a ser usado, no caso ela decorre de uma pequena linha de diálogo que a Lily tem com o demônio, através da rota Decal, que essas duas pessoas aqui me ajudaram informando como ela ocorre e o contexto, porque eu não estava encontrando, no caso, especificamente essa parte, porque como alguns não sabem, na verdade, eu não tenho o jogo, então eu dependo muito de gravações externas. Esse pequeno aviso então sendo passado, vou retornar o fluxo normal do tempo. Me desculpem essa pequena intromissão no meio do vídeo. E essa visão ela impõe a qualquer criatura que seja do sexo feminino. Aconteceu isso com a Julia, a garota do 303. Para qualquer mulher, ela impõe essa régua. E a situação se agravou ainda mais quando ela foi mais uma vez substituída, agora pela Julia, a sua única amiga. E essa ideia veio através de um comentário do Rafa, que eu acabei não encontrando novamente. Porém, aqui fica então o agradecimento. Quando então ela foi novamente trocada, na visão dela, ela não servia como nada mais além de uma ponte, na visão dela talvez. Um meio para os outros chegar onde realmente queriam. E quando finalmente acreditou ter uma amiga, veio a traição. Isso a fez se fechar ainda mais. Aos poucos a ideia se enraizou, ninguém a queria por perto. Estava ali por outro motivo, por ele. E apenas talvez tudo isso não for orquestrado pelo seu próprio irmão, porque não achou um pouco suspeito ele ter ficado justamente com a única amiga da Ashley, na época que era a Julia? Ok, há um motivo de certa forma eu diria, claro exagerando, válido, que seria para abafar os boatos, porém não havia outra garota para que pudesse ficar que não fosse a única amiga da sua irmã. Ainda mais levando em conta que o Andrew é uma pessoa muito metódica. Então, se ele fez isso, tinha algum propósito. Antes, existia uma dúvida se ele tinha plena consciência dos abusos que a Julia sofria nas mãos da Ashley. Agora, não resta mais dúvidas. Ele sabia e ainda assim manipulava sempre toda a situação, jogando toda a culpa na Julia. O sofrimento dela, irrelevante. O que importava era manter a Ashley presa nesse ciclo neurótico. Ele sempre soube o comportamento da sua irmã. E mesmo assim, escolheu a vítima mais fácil.
ou talvez a vítima ideal, justamente a única amiga da sua irmã. Ele sabia exatamente no que daria, e ainda assim fez, pois ela, como ele diz, é sua obra de arte. A Ashley provavelmente não teria causado tanto estrago se houvesse uma imposição do seu irmão contrária às suas atitudes, ou se a situação envolvesse alguém de fora talvez. Mas mais uma vez foi empurrada para esse ciclo, condicionada a um estado que a tornava ainda mais dependente, submissa. E no fim restava apenas uma competição doentia com a Julia pela atenção do Andrew, como uma forma de provar a si mesma ser útil, ser relevante ainda e desejada pelo seu irmão. E assim chegamos à fase adulta e aos acontecimentos atuais do jogo. Embora ainda mantenha traços de sua infância, a personalidade da Ashley mudou. Na superfície parece impulsiva, mas no fundo sua submissão ao seu irmão nunca desapareceu. Ele a usa como uma justificativa para suas próprias ações, distorcendo a realidade para que tudo pareça culpa dela, ou o desejo dela, nunca parte dele. Sendo isso um dos motivos que muitos jogadores têm esse preconceito com a Ashley, por conta dessa manipulação realizada pelo Andrew. Que tanto os jogadores acreditam fielmente nessa versão dele, quanto a própria Lily, na verdade, também acredita nessa versão imposta pelo seu irmão, já que o Andrew culpa ela por todos os problemas, tirando qualquer tipo de expectativa ou perspectiva da sua irmã. Sendo esse um dos motivos que, no primeiro capítulo, após a Ashley ser estrangulada, ela ainda queria ficar com o Andrew, porque ela não tem outra perspectiva de vida senão seguir seu irmão. Ela não tem outro propósito além desse, porque ela tem medo de perder seu agressor. Porém, tudo isso é muito mascarado com alguns pontos, sendo o primeiro desse o humor, que é muito variável. Ela tem mudanças muito bruscas de humor, fazendo com que não tenha como exatamente saber quando realmente é algo que afetou ela ou algo apenas momentâneo, ainda mais levando em conta sua personalidade extremamente infantil. Porém, podemos tirar muito dela ainda, ao analisar de forma mais ampla e contextualizada o que ela fala e como ela age. Porém, como algumas partes dependem de certa rota ser seguida, eu acabo sempre considerando como verdadeiras, tanto a Boreal quanto a Decay, porque elas revelam mais os personagens naquele contexto específico, tirando a rota que há o ato entre eles, porque o próprio jogo acaba pontuando sobre isso como algo questionável pelo menos, tornando essa rota então não canônica. Porém, ainda há muito ao que se explorar sobre a Ashley, porém isso apenas com a publicação do terceiro capítulo, ao que parece vai constar com até 6 horas de duração, isso para cada rota, e que, pelo que parece, cada rota vai explorar algo diferente dos irmãos, não sendo exatamente apenas uma continuidade de um ponto Nexus, dando assim acesso a algo secreto ou algo diferente, porém sem muitas alterações. Sim, pelo que se parece, sendo rotas diferentes realmente. Porém, eu acredito que tenha explorado já o suficiente até o momento sobre a Ashley, desde sua infância até a fase adulta, havendo, claro, alguns momentos que eu acabei não querendo adicionar, por serem mais voltados ao Andrew, ou que acabam sendo nebulosos quanto à própria Ashley, que, por exemplo, as memórias do Andrew que narram sobre os sonhos envolvendo a Ashley e a Julia acabam sendo um ponto de vista do próprio Andrew, assim como a morte da Nina também tem muita tendência do próprio Andrew, por ser um sonho dele, que acabou sendo até mesmo usado na animação não oficial, no caso, por essa liberdade quanto ao que realmente aconteceu. Temos unicamente ainda o ponto de vista dele, e não dela ainda também. Por isso, há momentos que eu acabei por não querer adicionar, por não convir nesse caso ainda, pela visão de quem veio no caso. Então, eu espero que tenham gostado dessa pequena minissérie, falando sobre os irmãos. Então, para os que viram até o final, por que não comentam então, tem Ashley para ganhar uma Ashley, ou tem Julia para ganhar uma Julinha? Bem, provavelmente será o último vídeo sobre The Coffin. Então, até algum dia. Finalizando transmissão.